Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou estar falando de mais um livro, A Queda de Atlântida. Bem, gente, A Queda de Atlântida é um livro dividido em 2 volumes. É mais um livro da Marion Zimmer Bradley. É um livro que eu tinha muita curiosidade de ler, porque eu gostei muito do estilo da autora quando eu li As Brumas de Avalon. Acabou sendo uma leitura que não flui tão facilmente. Somando a quantidade de páginas dos dois, dá em torno de 470 páginas. E foi uma leitura que acabou demorando mais do que eu pensei. A história não deixa de ter aquele cunho apaixonante, envolvente da Marion Zimmer Bradley. Quando você está lendo esse livro, você realmente reconhece o estilo de narrar próprio dela. Entretanto, a história, ela possui algumas falhas, pelo menos a meu ver, ela possui algumas falhas que deixam a desejar. Talvez fere um pouco a verossimilhança da história, ou simplesmente não convence em alguns pontos. A história se trata sobretudo da vida de duas irmãs, a Deoris e a Domaris. Gostei muito dos nomes das personagens, que são sacerdotisas de um lugar chamado como Terra Antiga. Até a metade do segundo livro, não há nenhum episódio narrado em Atlântida, simplesmente nessa Terra Antiga. Há uma cidade nesse local, mas é uma cidade que também pouco aparece na história. O enredo todo desenvolve-se, sobretudo, no templo que existe nessa cidade, e os personagens presentes na história são todos sacerdotes desse templo. Então, todo o desenvolvimento da história se dá entre os sacerdotes desse templo e seus rituais de magia, suas invocações sagradas e por aí vai. O início da história acontece quando chega nessa terra antiga o descendente direto, o príncipe, digamos assim, de Atlântida, que era um mago bastante desenvolvido. Ele chega a essa terra cego porque sofreu uma agressão de uns praticantes de magia negra, que são os chamados de túnicas negras. Aliás, é mencionado durante a história o tempo todo, no sentido de tentar diferenciar as castas dos sacerdotes e esses magos, né, que fazem parte dessa linha de sacerdotes. Nessas castas nós temos os túnicas branca, a capa é bem ilustrativa nesse sentido. Nós temos os túnica branca, os túnicas cinza e os túnicas negra. Os túnicas cinzentas são aliados dos túnicas brancas, magos de luz, mas digamos que eles têm uma permissão para adentrar em alguns momentos, né, nos locais mais obscuros da magia. Por quê? Porque são os magos responsáveis pela cura. São os magos curandeiros. E às vezes é necessário sim que eles conheçam o lado obscuro da magia para que eles consigam tratá-la. E os túnicas negras são aqueles que realizam rituais de magia negra mesmo, com o objetivo puro e simples de conseguir mais poder. Bem, e esse príncipe de Atlântida, de nome Micon, ele é agredido pelos túnicas negras por ser um mago poderoso, e esse poder seria algo que muito fascinava os túnicas negras, e eles queriam se apoderar desse poder. Não conseguindo, e para impedi-lo de puni-los posteriormente, esses túnicas negras ferem os olhos do Micon. Desde então, ele é um mago cego. O propósito todo da história é conduzir esse mago de luz para que ele mantenha viva as tradições do bem, as magias de luz. Paralelo a isso, há um consenso geral entre os túnicas brancas de que há supostas magias negras sendo praticadas no templo. Suspeita-se fortemente dos magos túnica cinza.
Há um emaranhado de leis, de regras que interligam todos esses magos, mas que não parecem ter um objetivo muito claro. Todos os anseios, todas as preocupações e todas as ambições, movimentações, digamos assim, que desenvolvem a história são bastante abstratas. Há um foco muito grande na narrativa dessa história voltada para essas leis, para essas regras e para essas práticas, que em muitos momentos não parecem ter muito sentido. Há alguns rituais de magia negra que acontecem durante a história, por exemplo, há um momento em que há a castração de um menino. Há um momento em que há a invocação de um fogo maligno. Rituais esses que não servem a propósito nenhum. Quem os pratica estão sujeitos a sentenças bem severas no sentido religioso. Por conta dessa série de regras, essa série de intolerâncias, em alguns momentos a história me passou a intenção de que até às vezes os magos mais evoluídos, aqueles que têm mais desenvolvimento espiritual, demonstram ser também, em alguns momentos, os mais preconceituosos e os seres menos evoluídos numa concepção geral. Tanto que há uma página na qual nós vamos ser introduzidos ao livro de Riveda, em que há anotações do mago da casta dos túnicas cinzenta, que seria um dos suspeitos de estarem praticando magia negra. E os conhecimentos que ele relata nesse livro são bem interessantes. Tem uma frase dele que diz assim: a sabedoria comum diz que o bem tem uma tendência a crescer e se preservar, enquanto o mal tende a crescer até destruir a si mesmo. Mas talvez haja uma falha em nossas definições, pois não seria prejudicial ao bem crescer até extinguir a existência do mal? É o tipo de coisa que você fica pensativo sobre essas ideias abstratas. O que acontece é que tanto a Deoris quanto a Domaris vão se relacionar com outros sacerdotes. É aí que entra o amor da Marion Zimmer Bradley, porque são moças filhas de um arqui-administrador do templo, são sacerdotisas e vão se envolver amorosamente com outros sacerdotes, estes que ou são irredutíveis ou intolerantes no sentido do cumprimento dessas regras, ou que podem estar praticando essa suposta magia negra, que estaria influenciando no equilíbrio da vida e na perseverança da terra antiga. Você é envolvido novamente naquela perspectiva de emoções muito intensas, próprios da autora. Há um momento X durante a história em que acontece um ritual bastante revelador no sentido de definir como se desenrolaria a história. Eu não posso dar qualquer informação a mais sobre isso porque seria um grande spoiler. Mas alguém é condenado por isso. Na verdade, ao ponto que alguém é condenado por isso e todas as pessoas estão envolvidas neste evento ou com as pessoas que desencadearam esse evento, então todo mundo acaba sendo lesado por isso. E aí, lá da metade do segundo livro para o final, é que nós vamos vivenciar momentos vividos em Atlântida. E lá em Atlântida é que nós vamos compreender, de uma forma geral, do que é que se trata essa história. Bem, o primeiro livro, A Teia de Luz, é um livro assim bem parado, não acontece muita coisa. Ele é especificamente para que você conheça os personagens, né?
Aliás, o começo da história é bem difícil de acompanhar porque você é jogado num ambiente já todo construído, onde tem castas, pessoas que são responsáveis por atividades diferentes no templo da Terra Antiga e que você não sabe distinguir ainda quem é quem. Você fica um pouco confuso durante o começo da história. E aí no final é que vai ter alguma resolutividade sobre como é que a história vai se desencadear. No segundo livro, A Teia de Trevas, aí sim começam a acontecer algumas coisas bem mais significativas, né? Só que o que acontece em Atlântida já não é mais algo importante para a história. Você vai apenas vivenciar consequências das coisas que aconteceram na Terra Antiga. No geral, a história não tem tanto conteúdo assim para que você se admire com uma história nova e você poder exclamar, nossa, que história interessante. Não. A impressão que dá é que a história seria bem mais simples e que a Marion quis desenvolver, explorar um pouco dessa pequena história, introduzir aqueles elementos que ela sabe introduzir numa realidade mágica e fantástica, onde as pessoas, quando cantam, luzes surgem de cada canto, de cada voz, é um ambiente estritamente mágico. O que eu devo colocar aqui é o seguinte, leia o livro se você tiver interesse de ler mais sobre a autora. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo!